O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece de todo dia, Carlos Bacelli, por Irmão José. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento.
Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito Incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia que tinha vindo daquelas regiões gritava-lhe: Compadece-te de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente obsediada. Mas ele não respondeu palavra. E chegando os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus, respondendo, disse: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, aproximando-se, prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, corre-me. Ele respondeu, dizendo: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, respondendo, disse-lhe Jesus: Ó mulher, é grande tua confiança, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Explicação de Torres Pastorino. Neste episódio, observamos que Jesus se dirige para noroeste, penetrando o território das Fenícia, país não israelita, na região de Tiro e Sidom. A fama de Jesus já atingira essa região, tanto que se diz que peregrinos dessas duas cidades o foram ouvir à margem do lago. A ida de Jesus não se prende à pregação da Boa Nova, tanto que seu desejo era permanecer incógnito na casa de algum amigo para conversar com seus discípulos na intimidade, longe do apelo das multidões. Parece tê-lo conseguido, pois só é mencionado este fato da mãe aflita que obtém a cura da filha. Essa mulher é dita cananeia por Mateus, tendo em vista que nesse território foi estabelecida a primeira colônia de cananeus. Marcos qualifica tecnicamente de Ciro-Fenícia, ou seja, Fenícia da Síria.
Realmente, desde a conquista de Pompeu, a antiga Fenícia fora englobada na província dominada da Síria. Marcos, que escrevia para os romanos, entra em maiores minúcias étnicas e geográficas. Coisa supérflua para Mateus, que, escrevendo para os israelitas, se satisfaz dizendo-a cananeia. Não obstante, como poderia tratar-se de uma israelita, embora nascida em país pagão, o segundo evangelista especifica que ela era de fala grega. Com esse termo, a essa época, distinguiam-se os não-israelitas, já que, para os israelitas, o mundo se dividia em duas partes, judeus e não-judeus, pagãos ou gentios. Temos, portanto, o caso de uma criatura de religião diferente da que Jesus professava oficialmente, tal como o episódio do centurião romano. Nem por isso o mestre a convida sequer a filiar-se ao judaísmo. Para ele, todos são filhos do mesmo pai. Inicia a mulher suplicando compaixão para ela, já que a sua filha talvez fosse inconsciente do que se passava. A mãe é a que mais sofria com o caso. Compreende-se o título de Senhor, mas é estranhável o epíteto de filho de Davi na boca de uma pagã, mesmo que sua fama tivesse já atravessado as fronteiras com esse apelativo. Logo após é citado o motivo do pedido de socorro. Achava-se sua filha sofrendo de forte obsessão, talvez mesmo possessão. E ela suplica ao rabi que a cure, à semelhança do episódio do centurião. Ela solicita uma cura à distância, revelando um adiantamento evolutivo bem grande, que virá a ser comprovado pela continuação, com suas palavras de humildade sincera. Agostinho faz a mesma observação, concluindo: as duas curas milagrosas que Jesus realizou nessa medida e no servo do centurião, sem entrar em suas casas, são a figura de que as nações, os gentios, seriam salvos por força de sua palavra, sem serem honrados como os judeus com a sua visita. Jesus, que lá fora para descansar, apresenta um contexto e um comportamento estranho, só explicável pelo desejo que tinha de demonstrar aos circunstantes e deixar exemplo aos provindouros de que como deve alguém comportar-se diante do não atendimento de um pedido, de uma prece. Então, nada responde. Continua impetérito a caminhada, não tendo a mínima consideração ou, como diz o povo, não dando confiança. A primeira reação da pedinte é insistir na solicitação, sem julgar-se diminuída nem ofendida com o silêncio que parece depreciativo. Aí ocorre a intervenção dos discípulos, que sugerem ao mestre mandá-la embora, atendida ou não, e isso não por amor a ela, mas por não serem incomodados. Jesus continua ignorando a pedinte e responde-lhe apenas indiretamente, falando a seus discípulos, como ela ali não estivesse. Fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resistindo ao silêncio, superando a primeira negativa com humildade, ela insiste: socorre-me, Senhor. A confiança permanecia vívida, firme, sólida e inabalável. É então que Jesus, levando até o fim a experiência, desfere o terceiro golpe, forte bastante para descaroçar qualquer esperança, bastante fundo para arrasar os últimos resquícios de orgulho. Não é bom tomar o pão dos filhos para doá-los aos cachorrinhos. Vencendo a terceira negativa numa demonstração de humildade sem hipocrisia, revelando de todo sua evolução,
a estrangeira retruca com belíssima imagem brilhante e literária, talvez com leve e alegre sorriso de esperança a bailar-lhe nos lábios. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Impossível resistir-lhe mais. A humildade sincera vencera. Segundo o princípio enunciado 600 anos pelo velho mestre Lao Tse, a doçura triunfa da dureza, a fraqueza triunfa da força. Realmente, a força é vencida pela fraqueza. Cede o poder diante da impotência, curva-se o super-homem diante da fragilidade feminina, a mãe é atendida, beneficiando-se a filha da amplitude ilimitada do amor materno. Resta-nos apenas analisar o epíteto de cachorrinhos, aplicado por Jesus à mãe cananeia. O que se deduz de todo o andamento e do diminutivo cachorrinhos é que a frase foi dita em benevolente sorriso, como a querer desculpar-se, mas desejando ser vencido como foi para atendê-la. Além disso, não é uma depreciação, como se a comparasse a um vira-lata de rua ou coisa assim. Antes, estabelece paralelo com os cachorrinhos carinhosamente tratados dentro de casa, ao lado dos filhos, das criancinhas, como diz ela, e que comem da mesma comida dos filhos, apenas um pouco mais tarde. Daí a beleza da resposta, mas antes da ração maior que lhes cabe, os cachorrinhos aproveitam as migalhas que caem da mesa dos filhos. Monsenhor Luiz Pirot. Assim termina seu comentário a este trecho. Deve-se citar-se o exemplo da Síria Fenícia como modelo da prece suscetível de tudo obter, por ser feita com fé, humildade, confiança e perseverança. Tudo estava contra essa mulher. Primeiro, sua religião e sua raça, depois a atitude pouco animadora dos apóstolos, o silêncio e afinal a recusa de Jesus. Não obstante, pode dizer-se, ela esperou com toda a esperança e sua prece foi ouvida. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Outra lição de grande profundidade, como todas, é nos apresentada nesse episódio comovente. Examinemos rapidamente os termos geográficos a fim de descobrir dentro do fato material apresentado o simbolismo escondido sobre o véu da letra. Canaã exprime negócio, comércio, ou terra de agitação. Tiro e Sidom significam respectivamente força e caçada. A individualidade retira-se para uma busca, quer encontrar uma alma, a fim de estabelecer contato mítico com ela. Talvez por isso os evangelistas tenham ligado as duas cidades dizendo o território de Tiro e de Sidom. Na realidade, essas duas cidades ficam bem distantes uma da outra, cerca de 40 quilômetros. A união das duas, quando entre elas havia ainda a meio caminho a cidade de Sarapta, não deixa de ser estranha. Não seria um simbolismo para salientar que a viagem tinha como objetivo uma forte caçada, uma busca intensa? Lá se encontra a alma de Eshcol, verdadeira púrpura elevada, vermelha de amor sublime e místico, embora mergulhada na terra de agitação dos negócios materiais. O encontro deste intelecto privilegiado, a última resposta sua revela-se seu notável desenvolvimento intelectual, com o Cristo é de indiscutível beleza. Apesar de procurada, caçada pelo Cristo, o primeiro passo para o encontro efetivo é dado pelo Espírito, como não podia deixar de ser, em virtude do livre-arbítrio. Mas ele reconhece imediatamente o filho de Davi e a ele se apega,
suplicando-se auxílio para libertar-se, para libertar a filha bem-amada, ou seja, o corpo de emoções, de terrível obsessão que a faz sofrer, que faz sofrer o intelecto. O intelecto busca, então, o domínio das emoções descontroladas por forças estranhas, meio ambiente, educação e outras coisas. Sacudidas pelo espírito da ambição e dos desejos desregrados, verdadeiramente obsediadas, é o caminho único, é o encontro com o Cristo interno. Não é fácil, porém, embora residindo no âmago de nós mesmos, constitui tarefa árdua o encontro e a unificação com Cristo. Aprendemos então a técnica da insistência humilde, que suplica com todas as forças do que é capaz, que ora em voz alta, que grita angustiadamente, suplicando socorro. Os demais veículos, os discípulos, aconselham que seja o intelecto persuadido a desistir de seu intento, mas ele persiste, apesar de tudo. Como necessidade de experimentação, o Cristo diz que primeiro terão que ser atendidas as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as individualidades religiosas já espiritualizadas. O intelecto, embora cultivado, precisa elevar-se mais, não permanecendo no nível personalístico animalizado, ou seja, igual a cachorrinhos, para que possa pretender alimentar-se com o pão sobresubstancial, destinados aos filhos, aos já espiritualizados. Nessa ocasião é que o intelecto se revela realmente superior, porque humilde e sai com aquela tirada maravilhosa. Embora ainda indigno, o intelecto come as migalhas que lhe chegam através da intuição. Vencera porque satisfazera a uma condição fundamental para o encontro místico, a humildade. Pela humildade verdadeira e sincera, o homem sintoniza perfeitamente com a divindade. A criatura identifica-se ao Criador, o Filho une-se ao Pai, o ser unifica-se à essência da vida. O Cristo manifesta-se então plenamente ao coração desse ser humilde, preparado, inteligente e ardoroso, cheio de fé e de amor. E neste momento da unificação, a filha é curada em sua casa, isto é, as emoções são controladas dentro do corpo físico. Em todos os passos evangélicos, o ensino é o mesmo, claro e cristalino, límpido e sem discrepâncias. Não é possível ocultar-se a verdade que transparece tão nítida através de um simbolismo maravilhosamente feito e claro. O Evangelho de hoje, irmãos, estudando, temos a maravilhosa oportunidade de obtermos a elucidação da condição fundamental para realizarmos um encontro místico, que é um encontro com o nosso Cristo interno. E a condição fundamental é humildade. Humildade com todas as letras claras, límpidas, sem discrepâncias ou turbidez de caráter de nossa parte. Pode observar-se também que no nosso dia a dia, para obtermos algo através de nossos pedidos ou orações, é necessário que nós tenhamos que ter fé, confiança, perseverança e humildade. Não basta querermos superficialmente, temos que estar preparados para receber. Temos que persistir no nosso pedido, persistir no nosso caminho. Temos que ter a fé inabalável de que, se for o melhor, será concedido, dentro das nossas possibilidades. E, acima de tudo, complementando tudo, sermos humildes. Sabedores que o Pai sabe plenamente de nossas necessidades antes mesmo que a pensemos ou verbalizemos. Então o exemplo
da cananeia, que, mesmo tendo tudo contra o seu pedido, nem por um instante perdeu a fé, a persistência, a confiança e a humildade, até ter concedido o seu pedido, que era sublime e não fugaz. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.